Uma boa tarde a todas as irmãs que fazem parte deste seleto grupo das mães que clamam pelos filhos. Que o eterno Deus continue abençoando todas vocês ricamente. Bem, minhas queridas, chegamos à sexta aula do curso do estudo sobre o Apocalipse. E hoje o tema da nossa aula será os 144.000 de Apocalipse. Quando falamos a respeito dos 144.000, muitas pessoas têm várias opiniões diferentes a respeito deste grupo de pessoas. Algumas pessoas dizem que este número, os 144.000, é um grupo literal, ou seja, é o número dos salvos, que somente 144.000 pessoas serão salvas. Já existe outro grupo que acredita que este número é um número literal, um número simbólico apenas das pessoas que farão parte dos 144.000. E hoje nós iremos estudar a respeito desse tema, iremos descobrir o significado real dos 144.000. Eu acredito que você possa ter a sua opinião formada de qual o resultado da conta que inclui essa numeração final. Mas nós iremos ver aqui, passo a passo, o que a Bíblia nos relata. E para nós iniciarmos, vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Neste momento, feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, neste momento, ó Pai, a Tua palavra está aberta. Queremos, ó Senhor, te pedir entendimento, queremos pedir o auxílio do Santo Espírito, para que nós possamos, assim, ó Deus, entendermos o que está aqui na Tua palavra. Pai amado, abençoa esse curso, abençoa, Pai amado, essa aula de hoje, que neste momento o Teu Santo Espírito visite cada família aqui representada, cada casa, que Tu possa fazer morada, ó Pai amado. Tu sabe e conhece o desejo dos nossos corações. Se nosso meu, Pai amado, existe alguém enfermo, que Tu possa, assim, restaurar a saúde de cada uma delas, ó Deus. E aquelas que estão clamando pelo aquele pedido sobre seus filhos, que neste momento Tu também possa visitar cada filho afastado, cada filho que está longe de Ti, para que eles possam ouvir a voz do Espírito Santo e assim ser conduzido para suas casas, e ser conduzido para a casa do Senhor, e ser conduzido para a casa onde eles irão morar para toda a eternidade. Fique conosco, te peço, ó Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 7, versículo 1 diz o seguinte: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Primeiramente aqui, João, ele relata a respeito de 4 anjos. Apocalipse, ele fala que esses 4 anjos estão segurando os 4 ventos dos céus. E esses 4 cantos da terra segurando os 4 ventos. A gente pode se perguntar o seguinte: mas se a terra é redonda, o que é que os anjos estão fazendo nos 4 cantos da terra? Porque aqui não quer dizer que a terra seja quadrada para cada anjo estar em cada ponta. Quando se fala cada ponta da terra, nos 4 pontos, significa os 4 pontos cardeais. E assim é o que João fala, que em cada ponto cardeal existe um anjo segurando um vento. E o interessante é que, o que são esses ventos, gente? Quando a Bíblia fala em ventos, fala sobre destruição. Foi assim que nós aprendemos nas lições anteriores. E aqui o interessante é que esses ventos são os agentes do juízo divino. O juízo de Deus aqui está em questão. E aqui eles são contidos para que a terra não seja destruída. É isso que representa os anjos segurando eles em cada ponto cardeal. Continuemos a nossa leitura. Versículo 2 diz assim: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar. Versículo 3, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aqui fala a respeito de um selo que vai ser colocado sobre o servo de Deus, antes da volta de Cristo, quando Jesus estiver às portas, quando estiver próximo da vinda de Cristo, o povo de Deus aqui será selado. É assim que João fala. Mas que selo é esse, gente, que será colocado
sobre o povo de Deus, para que ele não sofra que ele não sofra nada que venha da destruição. O que nos aponta aqui é que esse selo é um selo que vem de Deus. Quando nós nos convertemos, passamos pela conversão, nós recebemos um selo. E Paulo fala que nós somos selados pelo Espírito Santo. Porém, esse selo é chamado selo da conversão. Cada um de nós já recebemos esse selo quando aceitamos ao Senhor como nosso Salvador pessoal. Só que, quando estiver próximo da vinda de Cristo, aqui está falando sobre um selo escatológico. E esse selo escatológico, que fala João, será colocado sobre o povo de Deus. O povo de Deus será selado. Existem vários teólogos que eles acreditam que o selamento é o mesmo evento da chuva serôdia. Aqueles que irão receber a chuva serôdia será aquele que será selado com o selo de Deus. Nós aprendemos aqui sobre a chuva serôdia e a chuva temporã. A chuva temporã é a chuva do Espírito Santo que foi derramada sobre o povo de Deus, lá na igreja primitiva, quando os apóstolos receberam ela no dia de Pentecostes, e ali saíram cheios do Espírito Santo. Porém, a Bíblia diz que no final dos tempos será derramada uma chuva mais poderosa, uma chuva torrencial, chamada chuva temporã, no qual o poder sobre essas pessoas será muito maior. E é esse poder que nós estamos aguardando. Todos os dias nós estamos clamando ao Senhor para que Ele derrame este poder sobre cada um de nós, para nos revestirmos de poder, para que assim nós possamos nos prepararmos para levar o Evangelho para toda criatura, levar esse evangelho, o evangelho do reino. Apocalipse, ele fala a respeito de dois selos, o selo de Deus e o selo da besta. E quando nós falamos a respeito do selo da besta, Apocalipse ele traz a respeito de duas bestas. Uma besta que emerge da terra e uma besta que emerge do mar. E quando fala sobre a besta que emerge da terra, é um poder político, predominante que nós iremos estudar nas aulas posteriores. Mas também fala sobre uma besta que emerge do mar. E essa besta que emerge do mar é esse poder religioso que predominou no passado, que vai vir também com grande força, que nós também iremos estudar em uma aula só para essas duas bestas que fala aqui sobre Apocalipse. E quando essas duas forças, essas duas potências, essas duas bestas se unirem, gente, o poder político se unir com o poder religioso, vai acontecer algo que aconteceu no passado. Aquela grande perseguição que o povo de Deus sofreu. Que o povo de Deus sofreu grandes perseguições, que muitos deles foram lançados em masmorras, muitos foram perseguidos, chicoteados, e muitos foram considerados à morte, queimados em fogueira. Tudo isso também vai voltar quando estiver próximo da vinda de Cristo. Vamos continuar nossa leitura, versículo 4, que diz assim: Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui fala a respeito daqueles que irão ser selados com o selo de Deus. E fala a respeito do número 144 mil. Então aqui nos mostra que João ouviu sobre essa numeração. João ouviu o numeral 144 mil. E o interessante é que quando nós vamos agora para o versículo 9, diz assim, o versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Gente, o que nós podemos perceber é que, primeiramente, que João ouviu e depois ele viu. E ele viu uma grande multidão. E essa grande multidão aqui que fala é o mesmo grupo dos 144 mil. Nós chegamos a essa conclusão, que os 144 mil é o mesmo grupo dessa grande multidão que foi perseguida, certo? Então, a pergunta que não quer calar é a seguinte: e quem são os 144 mil? Nós queremos saber quem são esse grupo de pessoas. Aqui Apocalipse nos deixa algumas pistas, certo? E em relação a essa pista, fala o seguinte, que serão selados, todos os 144 mil receberão o selo de Deus. Então, uma das pistas é que eles serão selados. Então, para nós descobrirmos que selo é esse, que esse povo precisa ter para fazer parte desse seleto grupo dos 144 mil, gente. Para nós analisarmos este grupo que foi selado, vamos para o Antigo Testamento, Ezequiel 9, versículo 4.
Ezequiel, voltemos aqui para o Antigo Testamento, o livro de Ezequiel, capítulo 9, e o versículo é o versículo 4, que diz assim: E lhe disse: passa por meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aqui, Ezequiel, ele fala a respeito de um grupo de pessoas que foram obedientes a Deus. Um grupo de pessoas que eles ficavam tristes, eles chegavam a gemer quando eles viam a abominação no qual Israel ali estava praticando. E esses homens, eles se separaram, eles foram conhecidos por ser grupo obediente. Porém, o que nós podemos perceber é que quando Ezequiel estava falando sobre isso aqui, sobre essa proteção que caiu sobre esse povo obediente, ali não foi literal. Ali foi o quê? Foi simbólico, que ele apontava para o tempo do fim. Então, tirando tudo isso, gente, nós podemos perceber que Deus, ele tem um sinal especial para proteger os servos dele. Os filhos de Deus sempre são protegidos colocando um sinal sobre eles. Se nós nos atentarmos para o que aconteceu lá no Egito, vamos lá. Lá no Egito, Deus, ele pede para que o povo de Deus, ali, ele pegue sangue e passe nas ombreiras da porta. Para que quando o anjo exterminador passe, aquela casa que tiver a marca do sangue, ali ninguém morreria naquela casa. E foi assim que os hebreus fizeram. E todos aqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro não foram atingidos pelo anjo exterminador. Então, gente, todos aqueles que forem marcados com o selo de Deus, o selo do cordeiro do Senhor Jesus Cristo, aqueles que alvejarem as suas roupas, as suas vestes, o sangue do cordeiro, estes não serão atingidos pelas pragas, esses não serão atingidos pelo inimigo, estes estarão separados, protegidos pelos anjos do Senhor. Então, assim é que a Bíblia nos fala e nos promete. E este selo que a Bíblia nos fala a respeito da obediência. A obediência de todos aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Todos aqueles que olham para a lei moral, a lei do decálogo, e ali passa a praticá-la, passa a obedecê-la, ela fielmente. E, quando nós vamos agora para o Novo Testamento, Tiago capítulo 2, versículo 10, Tiago fala algo aqui impressionante, algo maravilhoso. Ele diz assim, Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Aqui deixa bem claro que quando Deus pede para que a gente possa ser obediente a Ele, Ele deixa na sua palavra o seguinte: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Sem mim vocês não podem fazer nada. Então, Jesus Cristo, ele deixou isso bem claro, que nós devemos guardar os seus mandamentos como sinal de obediência, sinal de amor pelo nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui Tiago fala o seguinte: não adianta você guardar só 9 mandamentos e deixar um de lado. Porque a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. A matemática do homem, 10 menos 1 é 9. Mas para Deus é diferente. 10 menos 1 é 0. Então não adianta eu deixar de guardar somente um. Eu não vou estar guardando nenhum. Tiago deixa bem claro sobre isso. Ele fala: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, gente, eu devo obedecer à lei que o Senhor deixou para que eu possa guardar. E assim, essa lei, ele deixou registrado um dia nas pedras. Ele pede para que Moisés suba ao Monte Sinai com 2 pedras lavradas, e ali com o seu próprio dedo ele escreve os 10 mandamentos. A gente sabe que essas pedras hoje em dia não existem, mas a Bíblia Sagrada deixa bem claro que essas pedras hoje em dia, essa lei, ela está gravada em nossas mentes e em nossos corações. Então, a lei de Deus está guardada no meu e no seu coração. E agora nós devemos nos consultar o Senhor e guardar a sua lei, porque nós seremos julgados pela lei da liberdade. Então, continuando aqui a nossa leitura, vamos agora para o versículo 13 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação,
lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus por isso. Quando João fala essas palavras, deixa a gente assim otimista, deixa a gente com esperança. Deixa a gente com esperança porque eu sei que a salvação está nos méritos de Cristo. Se eu aceitar os méritos de Cristo, eu estarei entre as fileiras daqueles que serão salvos, daqueles que irão herdar das mãos do Senhor a coroa da vida eterna. E essas pessoas que João viu, eles dinheiro da grande tribulação. Aquela tribulação que nós estudamos no livro de Daniel, Daniel 12:1, que fala que eles passaram por um tempo de perseguição no qual nunca houve, e depois desse tempo nunca mais haverá. Esse povo que passará por essa perseguição, ele será contado, será unido, todos em um só local, para assim estar preparado, estar juntos, para fazer parte do povo que vai herdar a vida eterna, gente, que o Apocalipse fala. E nós percebemos aqui que após o fechamento da porta da graça, assim como estudamos lá nos eventos, na ordem dos eventos escatológicos, nós aprendemos que após o fechamento da porta da graça, acontecerá aquele evento chamado a angústia de Jacó. Uma grande angústia que o povo de Deus vai passar, porque está sendo perseguido pelos ímpios. E este povo ele vai sofrer uma perseguição tão grande, que naquele momento de grande angústia, ele vai sofrer muito, porque eles vão ter dúvidas se estão salvos ou se estão perdidos. Então, essa grande angústia que Jacó passou no passado, o povo de Deus também vai sofrer. Mas já vai sofrer porque vão ter dúvida nesse momento se vão estar entre os salvos ou vão estar entre os perdidos. Mas nós sabemos que depois que a porta da graça se fecha, o povo de Deus agora está selado. Aqueles que está salvo, e aqueles que está perdido. A chance foi só até o momento que a porta da graça está aberta. Então, gente, depois de tudo isso, nós aprendemos que o povo de Deus, ele vai estar separado e ele vai estar blindado. E nada de mal mais vai acontecer com o seu povo. Mas, agora, finalizando essa mensagem de hoje, a pergunta: quem são os 144 mil, gente? Quem são esse povo? Quem são esse grupo de pessoas? Então, vamos lá. Os 144 mil são todos aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo e estarão entre o grupo dos salvos. Amém? Então, novamente, os 144 mil são um grupo de salvos que estarão vivos na volta de Cristo. Então, esse grupo simbólico no qual a Bíblia fala. E segundo Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo ele deixa bem claro, quando ele fala que este grupo será arrebatado aos céus. Este grupo ele irá subir para morar com o Senhor sem passar pela morte. Esse número é simbólico. Não quer dizer que vai ser 144 mil. Vai ser um grupo com o nome de 144 mil. Então, gente, aqui a Bíblia fala que esses 144 mil são das 12 tribos de Israel. Também tudo é simbólico. Porque os 144 mil não pode ser somente judeus. Serão de todas as pessoas, todos aqueles que acreditaram no Senhor e fizeram parte desse grande exército. E com certeza nós iremos fazer parte. E eu acredito fielmente que na volta de Cristo, eu e você vai estar vivo. Eu acredito fielmente que nós somos a última geração antes da vinda de Cristo. Por isso nós somos pessoas privilegiadas, gente. Nós somos tão privilegiados que nós vamos ser a última geração que vai aguardar a volta de Cristo. E nós faremos parte desse grupo seleto dos 144 mil. Por isso, não largue da mão do Senhor. Não largue. Segure firme na mão do nosso Mestre. Segure firme porque ele está às portas. Ele está perto de voltar. E que nós possamos, naquele grande dia, estar de braços abertos para receber o nosso amado e bom Criador e assim morarmos com ele para todos sempre. Esse é o meu desejo, esta é a minha oração, que nós possamos cada vez mais, todos os dias, colocar Jesus como prioridade em nossas vidas. Amém? Que o eterno Deus continue abençoando todos vocês ricamente.